Vamos, então, dar continuidade, né, à nossa programação. Eu gostaria de chamar agora o Dr. Jerônimo Lameira Silva, da UFPA, para apresentar a palestra Simulação Computacional de Catálise e Inibição Enzimática. Dr. Jerônimo tem doutorado em Química pela doutor em Físico-Química pela UFPA, pós-doutorado pela University do Sul da Califórnia, e é professor associado do Instituto de Ciências Biológicas da UFPA. Obrigado. Tá ok aqui? Certo aí? Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer o convite para participar do evento. E também pela sugestão do tema. O tema... Só um minutinho. Como é que... Passar aqui, né? Então, perdão, pessoal. Então, agradecer o tema, agradecer ao convite, né, do segundo Congresso Brasileiro de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia. Dizer que é uma honra poder estar participando desse evento. E também agradecer a sugestão do tema feita pela comissão organizadora, que sugeriu para que eu falasse um pouco sobre ferramentas de quimioinformática aplicadas à análise de quimiodiversidade de compostos de origem natural. Então, antes de falar sobre propriamente a quimioinformática, eu só queria falar um pouco do que eu trabalho mais, que são enzimas, né? Então, eu trabalho com o mecanismo catalítico enzimático, eu trabalho com inibição enzimática, assim, as enzimas são macromoléculas fantásticas, né? Elas aceleram milhões de vezes uma reação química. Então, desde 2008 eu venho me interessando por esse tema de estudar enzima no computador. Tá? Então, aqui um exemplo, uma reação bem simples, né, do dióxido de carbono sendo convertido em ácido carboxílico. Então, a reação é aumentada 1 milhão de vezes. Né? Então, observem que isso aqui todo mundo já sabe, né, que as enzimas reduzem a barreira de energia, de ativação, e por isso o processo é mais rápido. Isso aí todo mundo conhece. Agora a pergunta é, como é que elas fazem isso do ponto de vista molecular? Como é que elas conseguem reduzir a barreira de ativação? Como é que ocorre a catálise? Né? Então, como ocorre a catálise? Então, existem algumas teorias, eu coloquei aqui justamente porque são temas que não são muito debatidos, principalmente para os alunos de graduação e pós-graduação, que existem teorias que mostram, né, que debatem como é que a enzima acelera uma reação enzimática. Então, existe, por exemplo, a teoria da compressão, né? A teoria do Near Attack Approximation, que as enzimas elas aproximam os reagentes, por isso elas aceleram o processo químico. A compressão, parecida com o Near Attack Approximation, elas aproximam a posição atômica e, com isso, aceleram também o processo químico. E uma teoria também chamada de dessolvatação. Né? Então, a enzima proporciona um ambiente livre de água para que a reação aconteça, uma outra teoria. E a outra é a eletrostática, que ela propõe um ambiente favorável para que aconteça essa reação. Então, com base nisso, nós fizemos um trabalho, né, sobre o mecanismo de reação, e se vocês fizerem, o pessoal da teórica aí, né, fizerem a reação de uma metiltransferência de metil no gás, vocês vão observar exatamente que a barreira de energia ela é muito mais baixa do que na água. Então, ou seja, o que se infere? Que automaticamente que a teoria da dessalvatação funcionaria, porque não tem água, tem um gás, então a enzima funcionaria como fosse uma espécie de gás, né? E na minha visão, a princípio, não tem muito sentido. Então, mas isso foi colocado em debate da literatura, muitos artigos colocando que as enzimas dessalvatariam, né? E com isso poderiam acelerar a reação, né? Pois bem, então nós fizemos um trabalho com o nosso querido aluno Edson, né, e que nos dá entre nós, né? Então nós fizemos aí um trabalho com ele na época do doutorado, ele se foi. E pois bem, nós mostramos que essa reação, perdão, pessoal, essa reação, nós fizemos o cálculo, né? Ele fez o cálculo de energia, nós obtivemos a energia exatamente igual ao experimental com o método DVB, o método que eu aprendi em 2012. Nós reproduzimos a barreira de energia no computador
E aí vem a questão, vocês podem fazer o que vocês quiserem no computador e vocês conseguem descrever o experimento. Né? Isso que é importante, tá bom? E aí nós fizemos a reação na água e fizemos também a reação na proteína e mostramos que a barreira é exatamente igual, com o método empírico valence bond. E nós fizemos esse perfil aqui, que é isso que é o desafio, né, pessoal? Como é que eu faço o perfil de reação enzimática no computador? Então, no Brasil, posso colocar assim, poucas pessoas trabalham com isso. Aí o nosso grupo aqui em Belém tem formado alunos nessa linha de pesquisa. Você usa vários processadores, trabalha com uma série de cálculos que aceleram a reação. Então, você tem aí a reação aqui na água, né? Então, a reação sendo no meio aquoso. E aqui você tem justamente a contribuição, ou seja, nós capturamos o efeito da reação da enzima. Nós podemos agora tentar descrever como é que elas funcionam. Né? E aí nós fizemos uma série de cálculos, nós calculamos a energia de solvatação e mostramos aqui que na água, né, que na Y-type, na proteína Y-type, essa contribuição, na verdade, a proteína solvata melhor, na verdade, o meio do que dissolvata, ou seja, ela também atua como se fosse um solvente excelente para que a reação aconteça. Tá certo? E isso é explicado como? Explicado porque a enzima tem, na verdade, os dipolos, né? Ela tem os dipolos organizados, né? Pre-organization electrostatic. Então, elas conseguem, com isso, acelerar um processo químico, tá? Devido justamente a ter esses dipolos aí. Tá? Então, ela tem um dipolo, tem cargas positivas, negativas, tem aminoácidos, aspartatos, tem lisinas, tem, enfim, uma série de aminoácidos em volta que conseguem acelerar um processo químico. Tá bom? Então, por que eu falei disso aí? Porque, na verdade, para se entender como se faz um fármaco, tem que entender como funcionam as enzimas, né? A princípio, que são os alvos justamente dos fármacos, tá certo? Então, aqui, você pode colocar, por favor, lá o vídeo? Esse vídeo aqui? Aqui eu mostro a MPRO, que foi a enzima que foi descoberta, na verdade, o inibidor de Imatril-V, vocês ouviram falar do Imatril-V? Paxlovid, né? Primeiro inibidor justamente viral, antiviral mesmo, de fato, comprovado. Tá? Então, ele atua nessa enzima que é uma cisteínoprotease. Essa molécula foi sintetizada pela Pfizer, né? Então, a Pfizer desenvolveu o primeiro inibidor, de fato, comprovadamente científico, né, que, obviamente, funciona contra o coronavírus. E, por coincidência, não é justamente a hidroxicloroquina, né? É outra molécula, tá certo? Então foi desenvolvida com química computacional, com química combinatória. Então, a parte da farmácia, né, funciona muito com a parte sintética. Né? A parte sintética, a síntese funciona muito bem, porque eles têm uma tecnologia que querem produzir moléculas todos os dias novas. Né? Mas aí nós temos uma coisa aqui na Amazônia. Né? O que nós temos aqui? Uma grande biodiversidade. Certo? Então, para a gente que vive aqui, também nós queremos explorar essa biodiversidade. Né? Então, aqui é uma foto, na verdade, do inibidor no sítio ativo da MPRO, mostrando a interação de hidrogênio, tá certo? Mostrando aqui receptores, né, de ligação. Então, quando se faz um fármaco, né, você tenta melhorar essas interações aqui. Então, tecnicamente, é mais fácil desenhar um fármaco do que encontrar um fármaco na biodiversidade, isso eu posso dizer. Tanto é que a indústria foca na síntese, né? Mas nós queremos isso aqui, ó. Nós queremos explorar os nossos recursos, né, naturais. Nós queremos procurar dentro dessa imensa biodiversidade aí, fungos, bactérias, né, plantas, quais seriam as moléculas que podem inibir, de repente, uma enzima como MPRO, por exemplo. Então, nós temos que conhecer justamente o alvo. Né? Então, esse artigo é interessante porque ele mostra um review, na verdade, né, de todas as moléculas que são utilizadas, na verdade, como produtos naturais, aprovadas pelo Food and Drug Administration. Tá? Então, ou seja, são em uso realmente, chegaram lá, passaram por todos os testes pré-clínicos e clínicos. Então, de fato, é possível encontrar, né, claro, dentro da nossa biodiversidade, moléculas que sejam ativas contra doenças. Né? E um ponto de partida é justamente conhecer o alvo. Então, ou seja, é uma coisa interdisciplinar, envolve gente de genética, bioquímica. Então, se você conhecer o alvo, você pode tentar encontrar, de repente, uma molécula que possa interagir com ele. Bom, então, aconselho vocês a lerem esse artigo, é interessante. Né? Essa figura que eu tirei do artigo, ó, que mostra que 30% das moléculas aprovadas pelo Food and Drug Administration são de origem natural. Né?
E se nós falarmos um pouco de história, né? Vamos falar da penicilina, Alexander Fleming, né? Então, que descobriu, na verdade, na minha opinião, tá, a molécula mais importante da história da medicina, tá certo? Então, salvou 200 milhões de vidas aí, na Segunda Guerra Mundial também, salvou muita gente. Então, uma simples infecção bacteriana poderia matar uma pessoa. Década de 20, por exemplo. Né? Hoje em dia, não. Né? Graças à pesquisa. Claro, aqui é uma questão também de sorte, né? Mas a sorte, ela está do lado daqueles que trabalham, né? Então, o Luiz Pastor falava isso aí, né? Então, tem que ter sorte também na vida, claro, mas você tem que estar com a mente preparada para essa sorte. Então, Fleming estava preparado para entender isso aí, publicou um artigo em 1929, né, sobre ela, e década de 30, né, o Chen, né, que ganhou o prêmio Nobel junto com ele, e o Fourcroy também conseguiram justamente o prêmio Nobel foi graçado por conta da penicilina, que é uma molécula que ficou descoberta realmente, não foi bem um acaso porque já estudava bactérias, né? Já estudava e depois percebeu que elas foram inibidas, né? Mas ele não utilizou nem o computador para isso, tá? Ele não utilizou. E encontrou uma molécula nova, de produto natural, e salvou a humanidade. Então, fora a penicilina, tem outras moléculas que também são importantes, tem analgésicos, né? Tem moléculas que são inibidores de câncer, aprovadas também, tá? Então, origem natural, tá certo? Antimalárico, esse aqui sim funciona para malária, tá? Não se sabe ainda o alvo, mas funciona, tá? Para asma, enfim. Então, dentro dessa introdução, pessoal, eu quis mostrar para vocês que é possível sim trabalhar com enzimas, é possível trabalhar também com produtos naturais, com quimioinformática, também em colaboração com a biologia, com a química, né? Para se encontrar fármacos, né? Aqui na nossa região, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês agora, da quimioinformática, que é uma área muito importante, sim, certamente. Mas, pessoal, é importante, né? A computação não é que ela vai salvar e que é melhor do que o experimental. Eu sempre coloco isso o experimental precisa do teórico e vice-versa. Né? Não é nem bem teórico, computacional. Né? Então, é uma questão de trabalhar junto, trabalhar em equipe, para se resolver um problema. É não querer colocar que, muitas vezes eu vejo, né, uma certa competição, que eu faço computacional, que eu faço... Não, os dois são importantes, né? Então, os dois se complementam, na verdade. Né? E a vantagem de utilizar justamente a quimioinformática é que você poupa tempo, né? Você vai poupar tempo. Você vai poupar até uma questão ambiental, de descartar substâncias no solo, etc., entendeu? No rio, né, que a gente descarta muitas vezes. Então, você também tem uma questão ambiental por trás disso. E uma questão também de tempo, né, que você vai poupar tempo que você vai fazer uma visita, né, uma peneira em milhões ou bilhões de moléculas, de repente chegar em 5 ou uma, ou talvez até também nenhuma, né? Tanto esse detalhe também. Então, que não é uma coisa fácil, né, pessoal? É uma técnica que você vai saber saber quando utilizar. Então, existem várias técnicas e você vai ter que saber o problema que você vai estar trabalhando para poder usar uma técnica. Né? Então, técnica muito simples que o aluno de C faz num servidor. É publicável? É interessante? Pode ser, depende do problema que você está trabalhando. Se você resolver um problema e souber o que você está fazendo, você consegue certamente uma produção. Então não é desvalorizar a técnica, nem valorizar. Não existe a melhor técnica, nem a pior técnica. Né? Existe a técnica adequada para o problema. Então, todo problema você tem que ter isso em mente. Né? Então, você pode usar qualquer técnica desde que você tenha em mente o seu problema. Tá bom? E aqui você pode fazer, ó, coletando de dados, de apresentação de dados, planejamento de dados, banco de dados. Olha, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre aqui, banco de dados. Predição de estrutura e propriedade, similaridade. Então, a parte de quimiometria, que é uma parte que envolve rede neural, envolve PCA, envolve regressão linear, envolve a parte de estatística mesmo, que você pode fazer no R, por exemplo, pode fazer no Python, entendeu? Então, você pode usar programas que você trabalham de estatística para resolver problemas de química também. Tá bom? E aí, ó, tem justamente a triagem, essa triagem virtual, né, que nós temos aqui, que é justamente a aplicação de técnicas computacionais para que você possa ter uma peneira, né, que você possa pegar aí, sair da casa de milhões e chegar em uma. Porque você não vai ter como testar 1 milhão de moléculas no laboratório. 10 mil moléculas ainda é bastante, né? 100 moléculas você faz, até 1000 moléculas se faz com robôs, né, teste biológico. Mas a ideia é reduzir essa quantidade de moléculas antes de chegar na bancada
e assim colaborar com os colegas também que trabalham com a parte experimental, né? Trabalhar com a equipe. Né? Justamente por isso que eu falo de colaboração. Sempre tem que ter essa colaboração entre o experimental e o computacional também, né? E aí nós temos, olha, nesse ensaio virtual nós temos um bioensaio, né, padronizado. Temos que ter isso aqui, ó, base de dados de compostos. Eu vou logo adiantar a fala, né? Qual é o banco de dados de moléculas da Amazônia que nós temos aqui? Para pesquisar a nossa biodiversidade. Eu posso colocar agora lá, vou colocar o smile de uma molécula, vou procurar agora um flavonoide da professora. Vou procurar isso aonde? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Uma provocação, né? Nós não temos banco de dados para iniciar um trabalho de virtual screening na Amazônia. Uma área estratégica do planeta, nós não temos ainda, mas eu espero que a gente faça aí um dia esse banco de dados, né? Aí você faz um ensaio virtual, né? E você vai validar justamente, vai selecionar os compostos e olha aqui no final, ó. Você vai ter que fazer justamente a avaliação biológica. Será que vai funcionar? Pessoal, sinceramente, a maioria das vezes não funciona. Não funciona? Claro que não, porque quando você chega aqui, tudo muda, né? Então, até mesmo o ensaio in vitro, né? Quando você testa numa enzima, você pode ter um inibidor, mas certamente você pode não ter um fármaco. Quando você coloca no corpo, aí você pode... Tem a questão da administração, absorção, excreção, entendeu? Então, tem uma série de processos aí que acontecem que a molécula pode nem chegar no alvo. Então, tem que ter muito cuidado, não é um trabalho simples, né? Tem professores que trabalham há mais de 15 anos com uma doença e, infelizmente, não conseguem achar nada, porque a vida é assim. Então, você às vezes encontra, às vezes não encontra. Mas o que importa é a jornada, né, que você está tendo aí e tentando buscar aí justamente se divertindo, né, vamos dizer assim, fazendo ciência, né, procurando responder algumas perguntas, pelo menos. Né. Muito bem, aqui ela está no início aqui, na verdade, da descoberta de fármaco, né, então nós temos aqui os métodos cílicos, né, você pode também, essa questão importante não só da atividade, da potência, tá? Mas da administração, né? A distribuição, o metabolismo do fármaco e a excreção. Então, também existem servidores que você consegue checar se eles vão ser tóxicos ou não, né? Porque você sabe que a maior parte vai ter problemas hepáticos, né? Tá com o fígado, né? Então, tem alguns métodos que você pode descartar algumas moléculas potencialmente tóxicas, tá bom? Perfeito. E aí nós temos aqui essa busca, ó, essa similaridade. Então, quando se trabalha com química sintética, você vai inventar uma molécula, né? Você vai pegar uma molécula, inventar, né? Tentar fazer no laboratório algo que não existe na natureza. Quando você vai trabalhar com uma molécula no produto natural, você já tem a molécula, tecnicamente, que você quer saber se ela tem atividade ou não. Então, é um pouco diferente, na verdade, a forma como você vai trabalhar com o virtual screening. Mas, no fundo, você não vai ter, por exemplo, a química combinatória que é usada na síntese, né? Então, você tem uma síntese de várias, você vai ter uma molécula que vai ser diferente de uma outra, um flavonoide diferente de um outro, de um terpeno. Então, você não tem bem então você vai ter que verificar, ter uma pista, de repente, de como é que é o substrato daquela enzima, ou como é que é o inibidor daquela enzima. Aí você vai ter um fingerprint, você pode fazer uma comparação do que existe com aquele substrato ou com aquele inibidor, ou com o estado de transição de um processo químico, como eu mostrei lá em cima para vocês. Então, também existem análogos ao estado de transição, né? São inibidores que imitam o estado de transição de um processo enzimático. Então, você pode comparar essas estruturas já conhecidas com um banco de dados de uma, porque você não tem a informação, na verdade, de como faz na química combinatória. Você tem uma variação pequena, por exemplo, você muda um cloro, coloca um metil. Aqui não, você tem coisas muito diferentes, né? Você não tem análogos, né? Então, tem essa questão que é a diferença principal quando você trabalha com a química de produtos naturais, tá bom? E aí, ó, você parte de um montão de moléculas, né? Você faz filtros, ó, justamente aqueles que eu falei para vocês, aí coloca a regra dos 5 de Lipinski, né? A questão do log de P abaixo de 5, a massa tem que ser menor, não pode ser maior do que 500 Daltons, aí você coloca 5 ligações de hidrogênio, 10 aceptores de hidrogênio, se passar disso aí você não pode mais utilizar como fármaco. Então são regras que existem, né? Tem programas que mostram que os fármacos funcionam assim, para não serem tóxicos. Né? Então aplica-se filtros, né? E aí você vai chegar justamente na triagem virtual, tá? Antes de chegar justamente no ensaio in vitro, né? Ou em vivo. Né? Então, quando você, olha, eu tenho aqui 10 candidatos que eu fiz na minha triagem virtual, vou publicar? Tudo bem, pode publicar, mas é o início do trabalho ainda. Tá?
Então, você pode passar para o seu colega que trabalha com experimental para testar se vai funcionar ou não. Testou na enzima, funcionou? Opa, tem provavelmente um ligante. Né? Vamos para o animal. Funcionou? Ah, funcionou, mas é tóxico. E agora? O que a gente faz? Vamos tentar mudar. Você pode adicionar um átomo, tirar um átomo, entendeu? E você pode modificar o produto natural, como alguns casos acontecem, por exemplo, inclusão de halogênios para potencializar. Você pode usar enzimas para isso também, para fazer essa biotransformação. Então, ou seja, você pode fazer várias técnicas, né, de biotecnologia para tentar chegar em algo que tenha uma atividade. Aí o interesse da indústria é escala nanomolar. Então, você encontrou um fármaco que é micromolar, tá mais ou menos, né, porque você vai ter que usar uma grande quantidade para que ele funcione. Então, a indústria ela busca, na verdade, a concentração, né, cair em C50 em escala de nanomolar. Então, encontrar um fármaco nanomolar já é um bom resultado. Publicável, inclusive. Né? Agora, se vai ser um fármaco, não, porque vai testar, então é um processo longo, de fato. Por exemplo, no tripanossoma, né, que a gente trabalhou um tempo, tem um fármaco que é o Cas777, ele estudou por 8 anos e parou na parte quando chegou no teste no cachorro. Né? Então, testaram no cachorro, mostrou que é tóxico, opa, fora. Entendeu? Então, às vezes se gasta milhões no fármaco e no final chega lá não funciona. Isso não é nem a academia aqui na Amazônia, é a indústria, pessoal, é a Pfizer, né? Então é dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. Para fazer ciência, tem que ter dinheiro, né? Duas coisas que você vê num país como está desenvolvido, né? É a ciência e o atletismo, né? A parte você vê quando tem desenvolvimento, você chegando aí nas Olimpíadas, por exemplo, né? Quem se dá melhor? Entendeu o que eu quero dizer? Na ciência é a mesma coisa. China, Estados Unidos, está injetando dinheiro, está investindo. Você vai ter resultados justamente nessas áreas aí. Que não são gastos, né? Que eu sempre falei, são investimentos, né? A longo prazo. Tá bom? Muito bem. Então, uma das técnicas que nós temos aqui, que vamos falar rapidamente, é o docking, né? Então, você conhece, lembra que eu falei lá no início da enzima? Você conhece a estrutura do alvo, né? E agora você pode fazer o que a Emily está fazendo aí com os óleos essenciais, né? Que é justamente a docagem, né, dessas moléculas do óleo, né, que podem, de repente, potencialmente estar interagindo com o alvo, e você vai estar... Esse alvo deve estar validado, tá, pessoal? Tem que ser um alvo que mostra que, obviamente, ele é importante para a vida do parasita, é importante para a replicação viral, né, que ele é importante para o câncer, por exemplo. Então, tem que ser um alvo já validado. Então, é um trabalho que já vem, né, já vem de conhecimento prévio, bioquímico, né, biológico, etc. Tá bom? E aí, depois que se faz a docagem, tem um outro método que o professor Samuel, vocês chegaram a ver o Samuel ontem falando? Quem viu aqui o Samuel? O professor Samuel falou sobre dinâmica molecular. Então, tem a dinâmica molecular que você vai poder estudar essas interações, né, ao longo do tempo, verificar se são estáveis ou não, verificar conformações e fazer cálculos mais sofisticados, né, por exemplo, que são cálculos de energia livre. Então, professor, eu posso calcular o bind no computador? Sim. Pode calcular o bind. Você pode calcular e correlacionar, obviamente, com o KI, né, que é a constante de inibição enzimática. Então, isso é possível fazer. E o erro, às vezes, sai de 1 quilocaloria. Tá? 1 kcal de erro do experimental para o computador. Certo? Qual é a desvantagem, no caso desses métodos mais avançados, como de PEP, de Thermodynamic Integration? A desvantagem é o custo computacional, que ainda é alto. Né? Então, você tem que usar computadores com bastante capacidade de cálculo. Alguns cálculos são feitos em GPU, né, na parte gráfica do computador, então requerem bastante tempo, mas são a parte mais sofisticada. Então, você fez ali o virtual screening, então você pode agora otimizar essas moléculas com esses dois métodos aqui abaixo, que eu mostrei, dinâmica e FEP. Não se usa na parte inicial esses métodos, é mais para a otimização do fármaco. Você quer, de repente, incluir um átomo nele, verificar se potencializa. Você se inspirou no produto natural, mas ainda assim você pode modificar a molécula, como é feito, certo? E aí, essa transformação ela é feita, na verdade, aqui é uma coisa de energia livre, né? Você pode, claro, obviamente no computador você pode seguir um ciclo, né, termodinâmico, e você pode transformar coisas, né? E aí vem a termodinâmica e a estatística. Tá? Então, notem que tem uma série de conhecimento aí por trás também. Então, você pode transformar um átomo no outro átomo e ver qual foi o custo que isso teve. E esse custo vai ser em quilocaloria. E essa quilocaloria pode identificar em melhora de afinidade com a enzima ou piora de afinidade. Então, se você modificar um átomo, por exemplo, um cloro por um metil, né, você vai transformar isso no computador. Vai sair de um cloro para um metil. Será que isso vai melhorar a afinidade da molécula?
Então, o que é aqui, na verdade, a termodinâmica? Você tem 100% do átomo inicialmente cloro, depois tem o 100% metil. Né? Então, essa é uma transformação termodinâmica, e você faz isso no computador. Você consegue, com isso, tirar a energia, né, a afinidade de uma molécula com o computador, que pode ser, obviamente, uma mudança, por exemplo, num flavonoide. Quero mudar, de repente, uma hidroxila por um metil. Será que vai potencializar a ação dele ou vai piorar? Certo? E aí vamos colocando métodos mais sofisticados ainda de computação, que é o QMMM, que é o método que eu gosto de utilizar, que quando você tem interesse em estudar uma reatividade, né, no meio enzimático, você tem que fazer quebras, né, e formação de ligação. Então você usa métodos sofisticados, né, que é justamente a aproximação QMMM, que eu não vou explicar em detalhes o que é o QMMM, tem vários artigos do nosso grupo também sobre o método. E por conta disso também, vocês devem saber que o Prêmio Nobel de 2013, né, foi em decorrência justamente nessa criação de métodos computacionais, tá, para simular, tá, pessoal, biomoléculas, né, no computador. Então, provavelmente não vai ter um Nobel desse tão cedo novamente, tá? Mas saiu em 2013 e agora vamos ver o que vem para frente aí, né? Mas já os ganhadores já foi agora. Provavelmente nós não vamos ganhar um prêmio Nobel trabalhando com dinâmica. Certamente não, porque já foram agraciados, entenderam o que eu quero dizer? Muito bem. E aí aqui algumas contribuições quando você quer trabalhar com mecanismo, né? Você pode trabalhar com um mecanismo de uma droga, de um fármaco também, usando métodos QMM. Quando isso acontece? Quando essa molécula vai reagir com o receptor. Então, se ela formar uma ligação covalente, por exemplo, como lá no início eu mostrei aquele fármaco lá, o Nimatril-V, ele tem uma nitrila que ele reage com a cisteína. Então, essa reação, essa quebra e formação de ligação, isso é possível fazer com métodos híbridos, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, aqui foi uma questão mais introdutória também sobre o que é possível fazer com o computador, com química informática. E agora, professor, onde é que eu faço isso aí? Como é que eu vou trabalhar? Eu quero trabalhar agora. Eu digo para vocês, o aluno de IC que quer começar, eu recomendo trabalhar com química informática, porque é a parte da computação que está mais desenvolvida. A parte dinâmica já complica um pouco mais, né, para quem vai começar a trabalhar no IC. Mas quem for de graduação, eu diria que é porque tem muitos servidores, a bioinformática está bem estabelecida, você não tem que fazer muito script, tem programas já redondinhos, então você vai lá e consegue fazer algum trabalho e colaborar com o seu professor, com grupos também experimentais. Então, aqui tem alguns exemplos de programa que você pode utilizar para fazer coisas mais complicadas, né? E aqui um programa que você pode fazer na internet. Ó. Vocês querem tirar foto aqui do programa? Olha, aqui você faz coisas mais complicadas de quântica, mecânica clássica e QMMM, né? O Augusto está tirando foto aí. Se tiver interesse, pode... tem uma série de programas aqui que eu coloquei para vocês que vocês podem trabalhar com métodos computacionais, tá certo? Agora, professor, sinceramente, eu quero fazer uma coisa mais simples, eu não sei mexer no Python, eu não gosto muito do R, a sua aula não foi muito legal, eu quero fazer uma coisa mais fácil aí. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó, olha, tem um programa de um brasileiro, né, que é o Doctor, tá certo? Você basta colocar lá as suas moléculas que você tem do seu óleo e o alvo que você tem, e você vai ter uma informação se ela tem o potencial não de inibir, talvez em alguns minutos. O trabalho está pronto? É o começo do trabalho, né, pessoal? Mas você não tem que ter o conhecimento como é que eu digo, da informática, você não tem que saber o Python, que é justamente o que inibe as pessoas, né? Não tem que saber o C++, o Fortran, nada disso, né? Então você basta pegar um programa gratuito, claro que você quiser fazer com um número grande de moléculas, você tem que pagar uma taxa para ajudar o Lohan pela NCC, né? Então o Lohan, nosso colega aí que trabalha na NCC, trabalha com docking, é referência nacional de docking no Brasil. Não sou eu, pessoal, é o Lohan. É o Lohan que desenvolveu o programa, ele que sabe como funciona. Nós apenas utilizamos o programa quando precisamos, né? Então, mas tem um Autodoc Vina? Tem, mas não é do Brasil, né? Então, aqui nós temos um programa brasileiro. Também tem quem quiser usar estatística, tem o R, tem o MATLAB, mas também tem o Biostat, né? O Manuel Aires também, que eu já falei para os alunos também, que é um programa também daqui da Amazônia, professor da Amazônia. Então, usam o Biostat também, que é um programa gratuito para fazer estatística, tá certo? Então, esse programa é bom, não é difícil de mexer. Tem outros também, tem o Autodoc, tem outros. Então, aqui você pode fazer justamente o que vocês querem fazer. Tem o óleo, tem várias moléculas ali.
Mas o que é importante, como eu falei no início? Qual seria o alvo que eu estaria inibindo? É importante ter esse conhecimento. Que alvo potencialmente o flavonoide vai inibir? Né? Então tem que saber que tipo de alvo vai ser para você poder fazer a screen, senão não tem sentido. Né? Então, porque o QSAR, né, que também se utiliza muito, QSAR você faz estatística, modelo, é mais complicado porque você teria que ter flavonoides muito parecidos, né, com pequenas modificações para você fazer um modelo estatístico. Então torna-se um pouco mais complicado para quem trabalha com produtos naturais. Talvez essa técnica de docagem virtual screening seja mais fácil para iniciar. Bom, para quem tiver interesse aí. E aqui nós temos um programa para quem vai trabalhar com quimioinformática, né? Foi que houve, Carlos? Já sofreu já, né? E aí você pode utilizar esse pacote aqui, né? O RDKit. Você faz tudo aqui, cálculo, usa filtros, né? Esses programas, tanto o Autodoc quanto esse, são muito simples de utilizar. São muito simples. Então, para o aluno que está começando, é um programa amigável, você vai ter. Agora, pessoal, aprendam a mexer, mas também procurem entender como é que funciona o programa. A linguagem de programação, vocês tiveram curso em Python, não tiveram? Não fizeram um curso do Python, não? Mas teve aqui no Congresso. Então, é uma linguagem importante para quem quer trabalhar com quimioinformática e bioinformática. Né? Linguagem também de programação é importante para você entender como é que funciona. Mas se você só quer usar, tá aqui. Né? Se tiver um grupo de experimental que tem interesse também, dá para usar de casa. Sei, vocês podem pegar as moléculas de vocês e fazerem vocês mesmos. E tentar entender como é que funciona. Né? E aí agora a questão tem uma série de descritores, né? Log de P, massa, descritores eletrônicos, aí já tem que utilizar o programa lá de cima, que é o Gaussian, aí já complica um pouco mais. Não dá para usar por aqui, tem que fazer cálculo no Gaussian, né, que é aquele que eu mostrei anterior, ou no QChem, ou no Orca, que são cálculos de descritores eletrônicos. Aqui já é uma coisa mais rápida, né? Então só com o Smile você coloca lá e já vai obter o que você quer, tá bom? E aí, agora, professor, o senhor falou cadê os bancos de dados, né? Cadê os bancos de dados para a gente poder procurar essas moléculas aí para a gente trabalhar? Cadê esse banco de dados, né? Então tem vários bancos de dados, né? Então primeiro tem um banco de dados de proteínas, que vocês vão poder também trabalhar. Os alunos de graduação podem sair aqui já fazer um paper já daqui a pouco, né? Os seus bancos de dados de proteínas, já sei onde procurar moléculas, já sei os programas, vou trabalhar, né? Aqui você pode encontrar toda a proteína do mundo que tem a estrutura determinada por técnicas experimentais. RMN, cristalografia, tá certo? E essa crio, eles congelam a proteína ali, você já ouviu fazer essa técnica? Ela congela a proteína, também tem alguns dados aqui sobre ela, tá bom? Então, não tem dados de moléculas por métodos teóricos como modelagem comparativa e ab initio, né? Então, se você tem que fazer por conta própria, tem os programas também que são... o pessoal não encontrei a proteína lá que eu quero. Aí você vai ter que ir aonde? Ao NCBI, fazer o modelo, modelar. Fica muito teórico tudo, né? Aí faz a modelagem comparativa, aí você vai ter no final uma hipótese, pessoal, baseada no computador. É a sua hipótese. Agora tem que testar, ver se funciona ou não. Tá certo? Então é por isso que geralmente você não consegue publicar só a parte teórica. Tem que ter o casamento, né? Para você comprovar que você fez, olha, tudo que eu fiz aqui de estatística, consegui provar lá no final. Se você não testa, inclusive o próprio jornal de quimioinformática colocou na Covid que ele não estava acessando mais trabalho só de computacional. Ele queria agora eu quero ver funcionando, né? E é justamente o nosso problema às vezes, é essa parceria, né, com quem faz, com quem trabalha. Então você tem que conhecer alguém que trabalha com o alvo que você quer. O conselho que eu dou para vocês: conheçam primeiro quem trabalha com o alvo, a proteína, aí depois você vai fazer o que você quer. Ou então você vai ter que fazer redes, né, nesse sentido. Se não tiver um alvo para trabalhar, então não funciona. E aqui você vai encontrar o seu alvo bonitinho, o PDB dele, né, coloca no programa para você trabalhar. Você pode, agora, você tem uma proteína, então você pode ver a proteína. Se não tiver, eu falei, você pode usar a modelagem comparativa, como eu falei agora há pouco para vocês. Métodos ab initio também. Isso é outra história já, tá bom? E aqui, para fazer a triagem, o mais utilizado é o zinc, né? O zinc tem tudo quanto é molécula, natural, sintética, você pode encontrar aí, tá? Nesse banco de dados aqui que é o do zinc, tá bom? Mas o que nós queremos aqui? Nós queremos molécula de origem natural para a gente poder também fazer a nossa parte aqui em procurar, né? Então, além desses bancos de dados todos aqui, com esse banco de dados, com a proteína, você começa a fazer um trabalho de screening, tá certo? Com algo que você quiser aí, tá? E aí, eu quero agora para os naturais, o que eu faço? Vamos procurar os bancos. Olha só a quantidade de molécula que tem,
Esse banco de dados aqui é o banco de dados brasileiro. Brasileiro, tá, pessoal? Não é nem é brasileiro. NUB, tá certo? Foi criado há pouco tempo, né? A professora de São Carlos criou, né? Então, você pode pesquisar também nele, mas 2.000 moléculas ainda é muito pouco. Talvez tenha até mais agora, se eu peguei no artigo. Mas é muito pouco para fazer um trabalho de screening. Você viu aqui 60 milhões de moléculas. Olha só de molécula que tem, ó. É muita molécula, né? Entenderam? Porque você pode pesquisar, né? E fazer esse virtual. Então, aqui nós precisamos o quê? Precisamos urgentemente de bancos de dados especializados para produtos naturais. Então, para que você possa buscar nesse universo, precisamos criar o nosso banco de dados também. Que essa mensagem, na verdade, a mensagem dessa minha palestra seria essa, né, para a gente. Precisamos criar isso aí, criar uma rede, né, de colaboradores que tenham interesse em criar banco de dados, né? E aí, ó, tem esse artigo que eu encontrei na Journal of Cheminformatics, que é o Coconut Online Collection Open Natural Products Database. Esse artigo é muito interessante, vocês podem tentar procurar, e ele mostra justamente essa integração de banco de dados da África, da China, todo lugar. Bom, então podem procurar aqui nesse aí. E futuramente eu espero que a gente tenha o nosso banco de dados e possa também integrar com isso daí, que eu acho que essa tem que ser a ideia. Não é só pegar uma planta, tirar o óleo e mostrar as moléculas, mas aí vamos colocar isso agora para todo mundo utilizar, colocar os flavonoides que tem, os terpenos, para que a gente possa fazer um banco de dados disso e conhecer o que nós temos aqui disponível, né, na nossa biodiversidade. Né? E aqui também esse programa coloca nota a quantidade, são pequenas, tá, pessoal? Eu sei que dá muito trabalho também, mas tem um detalhe que a gente pode pensar, né? Tem muita tese já feita sobre produtos naturais. Então, o primeiro trabalho seria resgatar todos esses trabalheiros aí e colocar no computador. Seria o primeiro trabalho. Depois você vai passar justamente para fazer o isolamento, né? De novas. Mas já tem muita coisa feita. Agora tem que colocar. Mas eu tenho o banco de dados. Sim, mas cadê o banco de dados que eu posso sentar agora, entrar e acessar? Né? É justamente essa a ideia. E aí, ó, com isso você pode utilizar como o Coconuts, né, que ele tem uma questão de coleção de moléculas, e tem a parte importante, ó, a curadoria, né? Tem que ter um curador. Então, para manter um banco de dados não é fácil também, né? Você tem que manter um curador, tem que manter uma equipe grande de pessoas, tem que ter gente de química, de biologia, tem que ter gente de informática. Então, você vai gerar também uma certa demanda de emprego, né? O banco, por exemplo, o banco de dados PDB contrata bioinformatas, contrata gente da biologia para analisar o que está sendo colocado ali, porque eles não vão só mandar a molécula, não, vamos ver se está certo isso aí. Né? Tem estereoquímica, tem várias coisas que tem que analisar. Será que está certo lá? Será que está válido aquela estrutura? Então tem que ter alguém para analisar. Então você contrata pessoas também para isso. Então a criação de um banco de dados também nosso aqui geraria, de certa forma, empregos, né? Também. Tá certo? E aí, isso aqui é o Banco de Dados Nacional. Vocês devem conhecer já visitou? Onde você pode encontrar moléculas da Mata Atlântica, né? Do Brasil inteiro. Tá bom? Deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui, pessoal. Cadê o nosso mediador? Tem tempo ainda? 5 minutinhos? Então, vou só mostrar aqui rapidamente para vocês aqui a aplicação, né? Vou passar rapidamente aqui, bem rapidão. Aqui, ó, 10 minutinhos dá, né? Então, aqui o Cauê, né, da UFOPA, né, e o Cláudio fizeram um trabalho aqui sobre essa questão da gente encontrar produtos naturais que possam ter atividade contra repelente, né? Então, pegamos uma proteína do anófeles, né, que é responsável por essa captação do odor, né? Nós fizemos um trabalho para justamente verificar dentro de bancos de dados, né, Sensor Wires, que moléculas poderiam ter uma afinidade com essa proteína, né? Então nós partimos do conhecimento, nós partimos de conhecimentos de uma molécula que já se conhecia, ó, que é famosíssima, né? DT aqui já se conhece. Então nós comparamos que estruturas dentro do universo, vamos colocar assim, dos naturais, se parecem com ela. Então você pode encontrar, fazer justamente essa comparação estrutural com o que você já conhece, sintético, por exemplo, que tem um apelo também de questão da toxicidade, etc. Né? Então nós fizemos essa comparação, né? E aí pegamos plantas aromáticas, né? E fizemos um trabalho de recuperação de dados, ó, pegamos uma quantidade pequena de moléculas, olha, eu vou dizer sinceramente, é muito pequena, tá? 1.130, muito pouco moléculas, tá? E aí nós fizemos a filtragem, né? Fizemos a questão de todos esses filtros todos, fizemos dinâmica molecular, acoplamento, cálculo de energia livre,
a parte estatística utilizando o PCA também, justamente para comparar a similaridade dessas moléculas, né? E aí fizemos justamente essa questão dessa comparação com o DT. Fizemos as moléculas mais parecidas, né? Nós colocamos, opa, tem molécula que se parece com repelente, que está na literatura, então, de repente, eu posso substituir, né? Foi isso que o Cauê fez aí. E aí ele fez a tese dele, colocou alguma comparação com o Tanimoto, né? Quanto se parece com as moléculas que vocês conhecem. Então aqui, por exemplo, o isovalerato de timil parece bastante com o DT, então ele seria um forte candidato aí para justamente ser um repelente, né? Então foi feito com isso, colocado cada uma daquelas moléculas no sítio ativo da enzima, tá certo? E aí com isso foi feito um estudo de docagem, né? Interações aqui, ó, principais aminoácidos no sítio ativo, tá? A enzima se chama OBP, né? Que é uma enzima do sistema olfatório do anófeles, então ele capta as coisas, então ele não gosta do cheiro e se afasta, né? Então, teoricamente, se uma molécula se ligar a essa enzima e ele não for agradável, ele vai se afastar. É assim que funcionam os repelentes. Então, a ideia dele foi calcular com dinâmica molecular, verificou a estabilidade dela, né? Verificar se estão lá, se as moléculas ficaram ou não, tá? A maioria ficou, né? A comparação também com o DET, e justamente aqui calculou aqui a energia livre, né? Então mostra que o isovalerato timil é um potencial candidato a repelente, vamos colocar assim, né? Que é essa conclusão do trabalho geral, né? Aqui gráficos de interação com a proteína no sítio ativo, tá? E aqui finalmente falar um pouco do grupo da gente, dos colaboradores. Aqui tem o Cláudio, aqui o professor Anderson. Cláudio agora está em Campinas, passou um pós-doc, né? O Alberto também. Vinícius, eu co-oriento, aluno do Montanari, lá da Universidade de São Carlos. Co-oriento e também, ao mesmo tempo, o Javier também co-orienta ele, que é da Espanha. Então, Molina, na verdade, é uma professor que eu assim, devo muito a ele, que me ensinou muita parte computacional, tempo que eu fiquei na Espanha. O Peter é uma pessoa fantástica também, né? Trabalha bastante com a gente aí dentro trabalhou na AstraZeneca durante anos, então ele tem uma experiência muito boa em fármacos mesmo, né? Ele que indicou para a gente o tema de cisteínoprotease, que ele conhece, que é um tema interessante, indicou para a gente estudar também, juntamente com o Montanari, que é de São Carlos, com quem eu tenho colaboração experimental, né? Então ele é químico sintético, a gente colabora fazendo trabalhos, faça a parte computacional, ele faz a parte da síntese, né? O professor Rogério também ajuda bastante a gente. E aqui os alunos, né? Esse aqui é o Edson, que eu falei um pouco, me emocionei, porque foi vítima da pandemia, né? Então, foi meu aluno durante 5 anos, né? Eu mostrei para vocês o trabalho dele aí. Essa aqui é a Bia. Esse aqui é o Cauê também, que eu mostrei agora há pouco para vocês. E essa aqui é a galera atual do grupo aí. Alguns Photoshops apareceram aqui, ó, no meio, né? Dá pra ver. Ninguém percebeu, né? Então, aqui numa foto do grupo, ó, o grupo atual. Aqui tem agora tem o Carlos, tem o Alfredo, tem o Pedro, tem o Cleiton. Muitos alunos estão aqui, agradeço a vocês terem vindo, né? Os nossos alunos aí, por estarem aqui para ver o que a gente faz. Talvez seja a primeira palestra que vocês vejam minha, né? Então, e agradecer também pela audiência de vocês, né? Pela paciência de vocês, pelo tempo. Me coloco agora à disposição para alguma eventual pergunta aí. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado. Gostaria de saber quem gostaria de fazer perguntas. Bom dia, professor e os colegas. Parabéns pela sua apresentação. O que o senhor vê de perspectiva para o futuro, visto que a Amazônia, a gente ainda continua com o mesmo problema de saber que tem uma grande biodiversidade, tem pouco investimento em pesquisa ainda, a gente fala em pouco investimento comparando com outros países. O que o senhor vê para essa área de bioinformática como perspectiva para o futuro, para a gente aumentar ainda mais a gama, tanto de pesquisadores como de resultados a partir de produtos amazônicos? Assim, a professora acho que colocou muito bem essa questão já de financiamento, né? Então nós precisamos de duas coisas, dinheiro e gente, né? Então para trabalhar, você não dá para trabalhar sem dinheiro e gente, né? Então formação de recursos humanos, né? Que a universidade está tentando fazer com cursos novos de tecnologia, por exemplo, né? Engenharia de bioprocessos, então a parte de química por naturais, parte de botânica. Então nós temos que formar gente, estamos formando. Mas agora, captação, recurso, infraestrutura, né? Então precisamos de infraestrutura, precisamos de recursos e gente capacitada a fim de trabalhar também aqui. Tem mais um problema.
aqui é quente, né? Então, tem gente que não gosta de calor, né? E nem de mosquito, né? Então, é uma questão de pessoas mesmo, né? De você trabalhar na educação como está sendo feito pela universidade já, eu acho que é um caminho ideal, mas também ter essa parte do financiamento é fundamental, ter bolsa para pós-doc, por exemplo, tempo temporário, captar novos profissionais, né? Então, é uma questão mais de financiamento mesmo e formação de recursos humanos, para que você possa justamente alavancar, né? E explorar o que tem. Por exemplo, a professora falou que, por exemplo, você pega mosquito, pega abelha, pega planta, você, para encontrar um profissional para conversar, para fazer o que você quer às vezes, né? É difícil, né? Então, muitas vezes tem que ir para São Paulo, às vezes nem em São Paulo, tem que ir para fora do país, né? E às vezes pagar, às vezes para fazer uma parte experimental que você precisa para finalizar o trabalho. Então, basicamente, eu acho que é o investimento mesmo que é o principal, é o carro-chefe, na verdade, que movimenta aí essa questão de tá bom? Mais alguém? Assim, só aproveitando já que antes eu não consegui falar, eu acho que o nosso problema ele é comum. Na verdade, nós temos um problema de recurso e de continuidade. Então, abre um edital, você assim, não, vou ter que dar um tiro naquele edital, porque é o edital que está aberto e eu não tenho recurso para trabalhar, então eu vou começar a trabalhar com aquilo ali. Aí você chega num determinado ponto, acabou aquele dinheiro e não vai abrir um edital para sua continuidade. Nós temos na experimental um problema muito sério que é de você ter continuidade. Então, você chegou num ponto e agora? Aí o aluno se forma, vai cuidar, né, do emprego dele. E aí na Amazônia a gente tem muitos alunos nossos que acabam não sendo da academia ou então vão para instituições que não têm a mínima condição dele fazer pesquisa e você formou, mas você não tem um parceiro para trabalhar. Né? Ao invés de você criar uma rede com seus alunos, não que eles vão ficar trabalhando para você, mas de você ter essa rede, você acaba perdendo muito. Eu sinto isso assim como um dos grandes problemas, que parece que a gente nunca chega no final da cadeia, porque a gente é sempre interrompido pela falta de financiamento e apoio. E aí, em relação eu estava pensando que você estava falando aí, não sei se você concorda comigo, hoje a gente tem a academia fazendo pesquisa. Quem são os centros de pesquisa realmente que o Brasil tem? Na área agronômica, Embrapa. Mas, no geral, a gente tem reunião de departamento e uma série de coisas. A gente não é pesquisador, a gente também é pesquisador. E aí a gente não tem um centro de pesquisa. Vamos investigar a leishmaniose. Coloca um monte de gente lá dentro e vai fazer isso. E a gente não tem isso. Então a gente faz pontualmente tentando fazer essas redes. Tem razão, tem também a Fiocruz, mas assim, falta realmente mais investimento, capacitação, né? Tem recurso às vezes também, né? E às vezes chega um recurso, como a professora falou, mas ele chega tão amarrado para uma coisa que você não consegue nem. Como é que eu vou fazer agora, né? Com isso aí, né? Então, a ciência básica eu ainda acho que é um caminho adequado, né? Também tem que ter startup, tem que ter empresário, tem que ter tudo, na verdade, tem que ter isso aí, né? A colaboração com a indústria é fundamental, né? As empresas também têm que pesquisar, como fazem empresas. As fundações nos Estados Unidos funcionam. Você faz uma fundação para estudar o câncer e consegue dinheiro nos Estados Unidos. Então você consegue contratar bioinformata. Você se forma um doutor, vai trabalhar comigo agora com bioinformata, fazendo scripts, por exemplo. Entendeu? É um emprego que você tem, você aprendeu, às vezes passa 4 anos trabalhando para aprender. Quando aprende, às vezes não tem nem aonde trabalhar com a sua expertise, né? Mas lá fora tem. Lá fora, mas aí qual é o problema de lá fora? Você tem que dominar a língua também para poder sair. Então, claro, é outro mundo realmente comparar, né, a questão do desenvolvimento dos grupos de pesquisa. Por exemplo, você pegar dinâmica molecular, você consegue pontuar aqui no Brasil quem trabalha. Lá fora, você tem uma série de grupos que trabalham com isso. Naturais também. Então, a Índia também está muito forte também, né? Tem muita gente trabalhando também. Por que me pareça, tem muita gente na Índia. Eles têm investimento em biotecnologia, em farmácia, também. China também, né? Então, o que falta é as empresas, né, professora? Também trabalharem com pesquisa para também não sufocar só a academia, né? Então, aqui, por exemplo, o tecnólogo tem que conseguir uma bolsa de pós-doc para ficar tentando esperar um emprego. E a nossa cabeça é concurso, né? Quero concurso. Pode falar, qualquer aluno, não, quero ficar em concurso. Quem fala assim, eu quero trabalhar na indústria, né? Aí o americano diz, não, eu quero trabalhar na indústria, eu quero trabalhar numa empresa, quero trabalhar no Google, no Amazon, olha só. Então, tem aluno de química, só um parênteses, tem aluno de química teórica do Brasil
que trabalha com desenvolvimento de software na Google, por exemplo. Né? Na NVIDIA, tem um aluno, um colega também da Pernambuco, que foi para a NVIDIA. Né? Então, ou seja, trabalhou com química, aprendeu com a parte quântica e tudo, mas a empresa pegou, opa, vem para cá. Nós queremos você aqui para trabalhar com GPU. Entendeu? Então, eles aproveitam essa massa crítica. A gente, muitas vezes, né, infelizmente, não. Então é isso, pessoal. Obrigado aí. Valeu. Obrigado, gente. Agora acho que é intervalo e acho que tem apresentação de trabalhos, né?